Dia de análise do inglês. Eu sei que vocês curtem muito esse tipo de vídeo e hoje é um preferido, o mais pedido, mais requisitado nos comentários. A gente vai falar de Now United. Vamos lá! Now United está bombando. É um grupo, se você não conhece, você deveria conhecer, se não pelos talentos musicais, que não é seu tipo de música, mas para você melhorar o seu inglês. O Now United é um grupo formado de 14 jovens, adolescentes, cada um de um lugar do mundo. Então, o mais bacana disso, você assistir vídeos aqui no YouTube de entrevistas para saber mais sobre esse pessoal todo, é literalmente para você aprender melhor o seu inglês, para você melhorar o seu inglês. Por quê? Porque cada um desses jovens, cada um desses adolescentes, parece que eu tenho 85 anos agora falando disso, mas eles vêm de países diferentes, foram selecionados para fazer parte dessa banda. E o mais bacana é que cada um tem um sotaque diferente. Então eu tenho uma pessoa da Coreia, uma pessoa da Filipinas, uma pessoa do Brasil. Então olha que variedade de sotaques, todos eles falando, adivinha? Inglês. Claro que para fazer parte de um grupo tão internacional, a língua comum teria que ser o inglês. Então olha que bacana essa ideia, olha que importante o idioma nesse fenômeno pop, cultural e musical que é o Now United. Hoje a análise é da nossa coreana favorita. Pode ser que eu estrague o nome dela, mas vocês vão ter que me perdoar porque eu sou fã. Curto as músicas, analisei vários vídeos dela, mas pronúncia do coreano não é meu forte. Hoje a gente vai analisar o inglês da Haeyoon. Será que faz sentido? Haeyoon? Esse é o nome? Vocês me dizem aqui no comentário se eu acertei. A Haeyoon, ela é coreana e a gente sabe, todo mundo que estuda inglês, todo mundo que tem contato com o inglês internacional, sabe que o inglês asiático pode ser um pouco complicado, pode ser difícil de entender, simplesmente porque eles não têm sons no coreano, ou no japonês, ou no chinês, todas as línguas asiáticas de maneira geral, não tem sons que apresentam-se no inglês. Então é mais ou menos o nosso, né? Quando o brasileiro tem que aprender do think, do three, é um som mais difícil. Só que no asiático, no contexto asiático, são muitos sons que são difíceis de aprender na pronúncia do inglês. Bom, não preciso nem dizer que essa análise do inglês é muito mais para você entender o sotaque da Haeyoon do que a qualidade do inglês. Eu costumo fazer essas análises pensando em melhorar o seu inglês, aprendendo com o inglês de pessoas que falam não como língua nativa. Normalmente eu analiso celebridades que são brasileiras falando inglês, mas sempre até buscando achar erros nesses vídeos e nessas produções do inglês, não para gongar, não para criticar e nem para falar mal dessas pessoas, muito pelo contrário, mas para usar esses erros para a gente aprender. No caso da Haeyoon, isso é impossível. Teve assim 0 erros. Eu analisei um vídeo muito bacana, que é um tipo de, se você conhece o Now United, sabe, tem muito conteúdo deles aqui no YouTube. Eles são uma banda que tem, uma banda não, sabia que eu ia errar isso. Um grupo, que já me corrigiram isso várias vezes. Now United é um grupo que tem muita coisa online e muito conteúdo aqui no YouTube. O vídeo que eu trouxe para você assistir, você vai ver o link desse vídeo na descrição e assistir ao mesmo tempo para analisar o inglês da Haeyoon, é um vídeo de Now United Talk. É um talk showzinho do coreógrafo deles que entrevista 2 ou 3 integrantes do grupo para falar um pouquinho sobre a turnê, sobre a vida deles. Então, esse vídeo que eu assisti e eu analisei os primeiros 6 minutos, pegando realmente só o que a Haeyoon produziu. Nesse vídeo, a gente tem a presença de 3 integrantes. A Haeyoon, que é coreana, o Josh, que é canadense, e o Christian, que é chinês. Então, olha que variedade de ingleses, que tipos diferentes de inglês, para você treinar aí o seu listening e a sua compreensão de diferentes sotaques. Então vamos lá, vamos falar especificamente do inglês da Haeyoon. Como eu falei, ela tem realmente uma pronúncia diferente e o que você vai sentir quando você ouvir essas frases que eu separei no vídeo dela é que você vai sentir um estresse
uma ênfase na frase diferente de um nativo americano ou de um nativo inglês. O que isso quer dizer? Que numa frase com várias palavras, o nativo vai fazer a ênfase em sílabas ou palavras específicas, que a gente está acostumado a ouvir. E o coreano, o asiático de maneira geral, ela vai colocar o estresse em palavras diferentes. Então ela vai às vezes forçar o final da frase, quando normalmente o meio seria forçado e ela cairia na entonação. Então a primeira palavrinha, a primeira junção de palavras que eu achei muito bacana o jeito que ela fala e pode criar uma certa confusão para você entender é a instrução Goat Yoga. Ela tá falando ali do que ela faz para meditar ou coisas que ela gosta de fazer de exercícios físicos, e aí ela falaria, o jeito que ela falaria seria Goat Yoga, que é uma yoga que tem várias cabras. Você já deve ter visto na internet que é um jeito das pessoas relaxarem, você faz a yoga e as cabrinhas estão ali. O jeito que a Haeyoung fala é Goat Yoga, Goat Yoga. Então parece, se você não tá ali de olho nessa entonação, nesse sotaque dela, parece que é Go Yoga, parece que é Go e não Goat. Tá vendo que esse sonzinho final é diferente, é um estresse, uma ênfase diferente do que um nativo falaria. Não tá errado, muito pelo contrário, o inglês dela, como eu falei, é perfeito, até porque para fazer parte do Now United eles testam isso, tem que dar entrevista, tem que se comunicar com todos os seus coaches, todas as pessoas da produção, mas tem essa diferença de entonação. Outra coisa que ela estava discutindo e fazem uma pergunta para ela sobre a turnê, o que foi estressante, o que foi stressful nessa tour que ela fez com o Now United, ela produz a frase "It wasn't stressful enough". Ela faz uma pergunta que na verdade não é necessariamente uma pergunta, a estrutura de pergunta em inglês você sabe que tem uma inversão, seria correto dizer "Wasn't it stressful enough?", para fazer realmente essa ideia de não foi estressante o suficiente, ela dá uma tirada de sarro ali, se não me engano, do Josh. Mas ela faz uma afirmativa, "It wasn't stressful", na verdade uma negativa porque tá no wasn't, "It wasn't stressful", mas a estrutura é sujeito, verbo e complemento, e ela faz o stress, a ênfase da frase no finalzinho, então fica "It wasn't stressful enough", ela sobe bastante, isso também é bem comum do coreano, do asiático, de colocar o estresse na última palavra da frase e às vezes dá essa ideia assim realmente do japonês falando, do coreano falando "It wasn't stressful enough", fica bem forte no final. Pode prestar atenção no vídeo que você vai sacar essa pegada aí do estresse e da força da palavrinha na frase. Coisas maravilhosas que você pode prestar atenção. Tem uma palavra que eu sempre falo, eu sempre analiso quando eu tô ficando de olho no inglês de pessoas que estão produzindo como segunda língua, que nem eu, que nem você, que nem nós, que é a palavra country. Country. Para nós brasileiros é muito fácil de errar a pronúncia desse sonzinho. A gente soletra C-O-U e dá uma vontade de falar count. Não sei se é porque a gente em português fala, eu vou no Villa Country, eu sou do country, sei lá, não sei. Mas a pronúncia correta tá direitinho aí na Haeyoung, que é country, é o som de Então pode repetir aí do outro lado, country. Excellent. Duas palavrinhas que ela também produz na hora que ela vai falar de como foi estressante fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Essas palavrinhas são advérbios e em inglês elas terminam em "ly". Mentally, physically, emotionally. Tá vendo que tem esse finalzinho aí que acaba tendo o estresse mais forte? Nesse caso, você vai sentir que ela fala physically. O jeito dela falar é engraçado porque a boca de um asiático se mexe menos para falar o inglês. Então, alguns sons podem ser difíceis da gente entender. Então, ela fala physically and mentally. Não é lógico que não é desse jeito que eu tô fazendo, porque eu não sou asiática, não consigo reproduzir direitinho, mas presta atenção no vídeo pra você ver que não é tão forte, não é tão estressado, não é tão ênfase no physically, mentally. Tá vendo que a gente acaba, como latinos, a gente acaba entonando melhor e abrindo mais a boca, então o dela é um pouquinho diferente.
E por último, eu gosto muito de prestar atenção na palavra Korea, porque a gente sabe, né, com o K-pop, com o mundo coreano que tá aí forte em inglês, a gente sabe o jeito dessa palavra ser pronunciada. Tem uma hora que a Haeyoung fala in Korea, e o Korea fica muito forte a última sílaba, né? Então também é o jeito, provavelmente, que ela entona em coreano. É uma palavra que é igual, né, nos diferentes idiomas, porque é o nome de um país, e nesse caso ela vai puxar bastante no finalzinho dos 6 primeiros minutos, no final do 6º minuto, que foi o que eu analisei desse vídeo, você vai ver que ela puxa bastante, blá 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 blá, in Korea, o A sobe bem, assim, ela puxa e estica esse A bem longo, que é uma coisa bem coreana de se fazer. Eu acho maravilhoso, o inglês dela é sensacional, tá super de parabéns, adoro ela na banda, ela é uma fofinha, parece uma bonequinha, e é muito legal de você prestar atenção e analisar isso desse ponto de vista de miscelânea do que é o Now United, para você melhorar o seu inglês e principalmente entonação e sotaques, para você que tem bastante contato com estrangeiros, que trabalha numa multinacional, sei lá, ou que quer viajar o mundo falando inglês, isso é super importante. Deixa nos comentários o que você achou disso, se você tem alguma dúvida sobre o inglês dela ou de mais alguém que você quer que eu analise. Vai ter mais análise do Now United chegando por aqui, então já deixa o seu like para eu saber que você curtiu esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Espero que tenha sido útil, and bye!